Para elaboração do material didático, outro passo muito importante, eu explico que um dos passos é a gente pedir o plano de ensino. A maioria das instituições, eu acho que, sei lá, 99,9% envia, mas é óbvio que a gente precisa reforçar isso junto às instituições, o manual do conteudista. Por que a gente precisa solicitar esse manual do conteudista e não sair que nem um louco aí fazendo o material? Porque existem regras que são inerentes, ou seja, são próprias a cada instituição. Então também, essa é uma pergunta bem recorrente que vejo e que é uma dúvida quando os professores eles começam a fazer a educação à distância. E até é uma luta que os professores têm quanto à educação à distância, porque existe uma padronização. Então, esses professores eles querem entrar nessa questão da educação à distância e eles começam até a reclamar dessa situação. Então, o manual do conteudista, por mais que existam certas situações desculpa, que são bem parecidas na maioria das instituições, esse manual ele vai variar de instituição para instituição, porém ele vai especificar aquelas métricas que são parecidas, tá passando trem aí, que são parecidas, acho que vai dar para ouvir, devem ser obrigatórias naquela determinada instituição. Então, esse é um ponto bem importante quando eu vou fazer o material para uma determinada instituição. Por que você precisa pedir? Porque algumas, por exemplo, elas exigem que o material seja feito pelo número de caractere. O que é isso? Você vai lá no Word, lá embaixo, do lado esquerdo, e você vai contar o número de caracteres. É super incomum que a instituição peça pelo número de caractere, mas normalmente, no material inteiro, na introdução ou em alguns tópicos, como aquele saiba mais, importante, pergunta, ou exemplos, eles vão pedir que se encaixe nesse número de caracteres ou número de palavras. Também, a conclusão também é comum que seja por número de caracteres ou número de palavras, por isso que é importante seguir essas regras. Também pedem que esse número de caracteres seja observado para questões ou ainda resumos. E como eu comentei, você não tem como saber, não existe um padrão, isso vai depender de instituição para instituição. Algumas pedem, outras não pedem, pode ser, por exemplo, para introdução, uma lauda e meia, ou elas vão dizer assim, fica ao critério do professor. Tem algumas que sequer vão colocar que o material tenha, sei lá, um tamanho padrão de introdução, e outras são bem rigorosas com relação a isso. Outras colocam que, inclusive, os tópicos dentro do material precisam seguir o mesmo número de páginas. Então, essas particularidades são bem importantes que sejam observadas, porque dependendo de quem vai revisar o material e dependendo da instituição, se você não observar essa questão de forma bastante rígida, o material não passa nas revisões. E cada vez que você vai retornando a revisão, as duas partes, tanto o professor, conteudista, quanto os revisores, vão ficando irritados e isso vai levando mais e mais tempo. E também vai contando a questão para depois a gente, como professor e todo mundo envolvido, receber e o material vai ficando, os prazos, né, vão ficando cada vez mais dilatados. Por isso, além do plano de ensino, né, que vai ter toda aquela questão de descrever o que vai lá na disciplina, ementa essas situações. Muito importante, pelo menos para mim, é o manual do conteudista. Algumas instituições têm feito, acho que boa parte delas tem feito videoconferências ou enviado pelo menos um material gravado. Então é importante assistir esse material, é importante olhar esse manual para entender e fazer o cumprimento dessas métricas, porque pode parecer, num primeiro momento,
argumentam, não vou fazer, nossa, eu sou professor, doutor, PhD, tenho 15 títulos e não vou cumprir as métricas. Mas, com certeza, o material será barrado justamente porque as instituições levam isso muito a sério. Pelo menos eu, quando estou fazendo como revisora técnica, né, não faço a revisão como designer instrucional, mas eu, quando inclusive faço o trabalho de revisora técnica, já olho essas métricas e com certeza o pessoal da área de design instrucional também faz isso, e as instituições tendem a levar isso muito a sério e gera estresse de todos os lados quando os professores tendem a não levar.